Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Meu convidado de hoje, mais do que um convidado, é um amigo, Carlos Oios. Oios, super prazer poder recebê-lo aqui pela quarta vez. Sempre bom ter a televisão para que também a gente possa reencontrar os amigos, reaproximar dos amigos, um carinho enorme pelo amigo. Obrigado pela tua amizade e muito feliz de poder estar recebendo você aqui hoje para a gente poder compartilhar a tua história, falar do teu momento e, claro, também falar sobre o futuro. É recíproco, meu caro. Sabe que essa amizade vai longe ainda. Então, é um prazer enorme voltar aqui. Agora, você está num momento especial. Aliás, todas as vezes que eu encontro amigo, eu encontro amigo em momentos especiais, né? Em ciclos diferentes, né? Conta um pouco para nós, para os nossos telespectadores, qual é o momento do Oios, o que o Oios tem feito, os projetos do Oios. Eu sei que você é um cara, e a gente estava falando isso nos bastidores, você é um cara estudioso, um cara que fuça no mundo inteiro o que está acontecendo, traz para o Brasil. Conta as novidades para nós, Oios. Bom, agradeço a pergunta, agradeço a oportunidade de estar aqui, Luciano. Hoje o meu momento é um pouco diferente em algumas escalas. Falei que são ciclos. Eu sempre estou buscando aprender, eu não consigo aprender se eu não puder contribuir de alguma forma. Então eu vejo que quanto mais eu aprendo, mais eu posso contribuir. E eu sinto que eu estou no terceiro mega ciclo da minha carreira. Meu primeiro mega ciclo foram 15, 16 anos na vida corporativa aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Depois eu comecei a empreender e essencialmente meu foco foi no Brasil. E agora nessa terceira década, por assim dizer, né? Não deu 30 anos ainda, mas eu estou entrando nesse mega ciclo de 10 anos para um posicionamento internacional. Então agora eu estou bebendo de fontes internacionais de forma sistemática, em ecossistemas, em masterminds globais e atuando globalmente nos últimos 3 anos e meio. E isso traz, é claro, uma visibilidade muito diferente e também uma responsabilidade muito grande. E nesse momento eu venho atuando como coach executivo global até C-Level, no Brasil e lá fora, e como advisor, acompanhando empresas a nível de diretoria. Esse movimento seu de estar sempre atento com tendência internacional, sempre foi algo que te acompanhou, né, Oios? Onde nasceu isso, essa tua curiosidade, né? Mais do que curiosidade, esse teu comprometimento com o estudo, com o desenvolvimento, né? Que é algo que sempre te marcou, né? Eu sou filho de estrangeiros, né? E meus pais são professores, doutores. Então, esse carinho que eu tenho pela educação, pelo aprendizado é muito grande. Não só de estudar, mas como ensinar, né? No final das contas, muito do trabalho de mentoria, de assessoria, é ensinar os outros a fazerem coisas que eles não estão fazendo ainda, ou despertar, ou iluminar de uma forma diferente. Então, é fato, eu sempre tive essa intranquilidade, essa curiosidade para buscar algo mais. E quando você tem acesso a uma língua estrangeira com fluência, fica muito mais fácil, você não ficar restrito pela língua e pelo que foi traduzido. A gente sempre falou nas nossas conversas sobre propósito, né? Da gente, de alguma maneira, deixar a nossa marca na vida das pessoas, né? E aquilo que você faz hoje tem essa finalidade também, né, Oios? Você já treinou mais de 1000 pessoas, executivos, líderes, né? Você tem, de alguma maneira, impactado vidas e deixado a tua marca na vida das pessoas, né? Como é que você traz isso como propósito, como legado para a tua vida? Acho que se eu voltar a assistir as nossas conversas, com certeza esse propósito tem evoluído. Eu acho que com o tempo a gente se torna, pelo menos na minha experiência, muito mais humilde para ver qual que é o nosso real impacto nas pessoas. Porque impacto a gente tem imediato. Se você chegar, se fechar alguém no trânsito, você tem um impacto nessa pessoa. Se você abrir a porta para alguém com uma sacola, essa pessoa vai ter um impacto positivo, mas não necessariamente vai ter um resultado mais profundo. Então hoje a forma como eu vejo o meu propósito é bastante simples. É deixar as pessoas... Tem a minha intenção de influenciá-las para que elas fiquem um pouquinho melhor com a minha passagem, na vida delas de depois que eu estive lá. Antes, então teria um antes e depois. O que eu deixei para essas pessoas? E hoje, se eu sinto o que eu de fato faço com as pessoas, eu acredito que eu removo um pouco do sofrimento
e da angústia que as pessoas têm. Pode parecer até algo filosófico, mas ninguém chega para buscar alta performance, o desenvolvimento empresarial, ou resolver uma questão, um dilema, se não tem algum tipo de dor emocional. Às vezes é uma dor financeira, às vezes é uma preocupação de longo prazo, às vezes é uma sucessão familiar. Existe angústia, existe dor, existe medo. E quando as pessoas elas terminam o processo, terminam uma reunião, você percebe que o corpo relaxa, elas respiram um pouco mais leve, a tensão dos ombros sai, o olho brilha um pouco mais. E poder trazer um pouco de alívio para as pessoas, hoje eu entendo que isso é o maior benefício que eu trago na vida das pessoas. E não dá para a gente desassociar o humanismo do mundo corporativo, né? Porque tem muito isso, né? Que vai mostrar fragilidade, você vai ter uma exposição negativa. Como é que você lida com isso nesse mundo corporativo que é tão cruel, que é o melhor que vence, que tem que ser líder, que tem que ser o cara reconhecido, um cara que não tem problema, e a gente sabe que isso nunca é verdade, né? Como é que você lida com esses dois lados no mundo corporativo especificamente, Wilson? Adorei essa pergunta por uma série de razões. Ao longo do tempo a gente evolui, a gente amadurece como a gente entende que as coisas deveriam acontecer. Você está corretíssimo, não há possibilidade de você dissociar, você separar o aspecto corporativo do aspecto humano. Nesse último mês, se eu contar 30 dias corridos para trás, eu fiz um workshop, uma imersão de um dia e 2 mini treinamentos, em que a base disso é justamente você trabalhar a sua vulnerabilidade humana, entender as suas próprias limitações e fraquezas, ter empatia pelo outro ser humano, das próprias limitações e fraquezas e dores que essa pessoa tem, e com base nisso, você conseguir ter relações verdadeiras. Quando você faz isso, você vai subindo vamos dizer assim, na escada da empresa para que você possa ter resultados que realmente façam sentido. Porque resultados não são uma consequência de processo de tecnologia. Processos de tecnologia são importantes, mas se você não tiver as pessoas no seu melhor, não vai funcionar. E as pessoas elas vão estar no seu melhor quando elas reconhecem a humanidade que existe no ser humano. Isso, para mim, fundamentalmente é o que muda as empresas. E funciona. Agora, como é que muda isso na cabeça de um executivo de alta performance, que talvez ele possa até estar debaixo de uma empresa que tem uma cultura que possibilite isso, mas uma sociedade cruel, né? Uma sociedade que valoriza os bons em detrimento dos médios. Como é que trabalha essa virada de mindset na cabeça do executivo, ainda que ele esteja dentro de um ambiente seguro para isso, mas a gente sabe que o mundo funciona de outro jeito? O mundo funciona assim, de fato, na superfície. Quando a gente se aprofunda, e é uma coisa que eu tenho feito nos últimos 12 meses, me aprofundado na psicologia mais profunda do ser humano, o que nós fazemos, buscar resultados, buscar status, buscar poder, buscar dinheiro, símbolos, isso são reflexos da nossa infância e da nossa adolescência. Eu não faço processo terapêutico, mas quanto mais eu sei de psicologia, mais eu consigo ajudar as pessoas. Então, tem pessoas que são mais quietas. Por quê? Porque em algum momento elas perceberam que se elas falassem, elas seriam punidas, porque elas falaram no momento inadequado. Em 3 interações, com uma posição de autoridade, um pai, um professor, o que vai acontecer? Essa pessoa se fecha e ela vai se tornar uma pessoa quieta, introspectiva. Já outra pessoa, outra criança que aprendeu que fazendo piada ela conseguia a atenção da família, ela conseguia escapar de coisas que os irmãos não conseguiam, ela aprendeu a ser a pessoa piadista. Então você começa a entender que a personalidade se forma nesses anos formativos. Só que o que acontece? O que a gente chama de personalidade é nada mais é do que uma máscara, uma roupagem, uma armadura. E no fundo, não é o dinheiro que deixa as pessoas felizes, não é o status e poder que faz com que as pessoas se realizem. E dependendo do nível da carreira de um executivo e de um empresário, nível de consciência, nível de maturidade emocional, por assim dizer, ele vai chegar a um ponto que ele vai continuar querendo mais e mais. E vai chegar a um ponto que ele vai perceber que essa busca não tem fim. Porque sempre você consegue trocar de carro, comprar um carro a mais, ter mais dinheiro, ter mais poder, ter mais status. Até que você entender
que não é sobre isso. Porque quando você chega nesse nível e você ainda está querendo mais disso, a mentalidade ainda é de escassez, não é uma mentalidade de abundância. Então, como é que eu ajudo executivos e empresários a tomarem consciência nisso? Eu consigo, sem ser direto e explícito, falar sobre questões da personalidade, que a pessoa sabe que eu estou falando de uma forma genérica, e o que acontece? A pessoa faz uma espécie de regressão e vê que o que ela está fazendo, ela está buscando uma aprovação. Um exemplo simples, vou dar o meu exemplo, que é mais fácil falar de mim do que falar de outras pessoas. Se você vê o meu escritório, tem uma série de livros. Os que estão com a capa aberta são os livros que eu escrevi, autoria, coautoria, best-seller internacional, com pessoas importantes na capa. E quando eu tomei consciência que eu estava fazendo isso, não para me posicionar, mas para honrar os meus pais, ficou muito mais fácil. Por quê? O que a gente está fazendo no final das contas é ser aceito, ser aprovado, sentir significância e reconhecimento dos demais. E a gente projeta isso na sociedade, mas no fundo existe uma parte nossa que ainda está meio quebrada. E aí quando você consegue, com informação, mostrar que ambientes com segurança psicológica e tudo mais são mais estáveis, todo mundo compra a ideia. Muito bem, amigo. Adorando a conversa com você, como sempre. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Carlos Oios. O Carlos é coach executivo e business advisor. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Carlos Oios. O Oios é coach executivo e business advisor. Eu tinha uma outra direção para esse segundo bloco, mas eu quero voltar para o tema que nós encerramos no primeiro bloco, que fala muito da questão da máscara, que é a personalidade, que no fundo, existem coisas mais profundas, né? Nosso telespectador que hoje, ouvindo o amigo falar, teve essa tomada de consciência. O livro que eu deixo aberto aqui era para agradar os meus pais e não é para construir autoridade. Mas o que eu faço com isso agora? Como é que desconstrói isso de uma maneira consciente, sabendo que muito disso está no nosso subconsciente, né? Qual é a virada de chave isso? Agradeço a pergunta. Me permite explorar um tema que eu realmente sou fascinado por esse tema e é onde eu mais venho trabalhando e estudando nos últimos 12 meses, último ano. São duas formas. Primeiro, eu acredito que não é um desconstruir. Talvez é um desmontar para montar de novo. A gente nunca vai deixar de ter essas tendências que foram criadas ou desenvolvidas ou instaladas como uma forma de autoproteção e segurança. O que acontece é que você vai ter clareza de por que eu faço o que eu faço, por que você faz o que você faz, e você vai selecionar os aspectos positivos. Então, o fato de que eu tenho 8 livros publicados, um best-seller, um livro solo, em que eu falo sobre autoliderança, liderança, gestão e governança, isso vai ajudar muita gente. Só que se isso se torna um processo obsessivo e machuca a minha vida e as pessoas próximas de mim, porque eu estou precisando dessa aprovação interna, isso se torna algo negativo. E uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, a forma mais poderosa da gente identificar aquilo que nos limita é onde a gente se engancha em processos de crítica e julgamento. Quando eu me critico, quando eu me julgo, quando eu critico alguém, quando eu julgo alguém, quanto maior for essa intensidade emocional, essa raiva, essa ofensa, o xingamento, o palavrão, mais ele reflete que existe uma questão interna que eu preciso resolver. Vou pegar um exemplo simples, que a gente pode falar aqui ao vivo. Quando alguém me corta no trânsito e eu xingo essa pessoa, eu ofenso, ou eu tenho uma ofensa, mesmo que eu não fale nada, mas eu sinto, né? Eu estou levantando o dedo dentro da minha cabeça, mesmo que eu não faça nada com a minha mão, eu estou fazendo duas coisas. Eu estou fazendo uma confissão e eu estou fazendo um reconhecimento. A confissão, ele é um reflexo da nossa projeção de sombra. Aquilo que eu vejo nos outros incomoda, porque eu vejo em mim que me incomoda, ou algo que aconteceu em mim durante muito tempo que me incomodou, e ainda aquilo tem
não está cicatrizado, é uma ferida um pouco aberta. Então, o que acontece quando a pessoa ela corta e a gente julga? Uma forma de analisar, a forma que eu me autoavalio, e cada pessoa aqui tem que se autoavaliar, essa pessoa ela está indo mais rápida. Eu estou ficando para trás. Quantas vezes na minha vida eu fiquei para trás e eu me julguei por isso? Quantas vezes eu fui o segundo, não fui o primeiro, eu fui o terceiro? E por que eu reconheço? Essa pessoa ela tem o brio, a coragem de ir mais rápido. E me lembra dos momentos em que eu fui mais rápido, em que eu fiz coisas que eu não deveria ter feito no trânsito. Então, essa dualidade ela existe o tempo todo. Uma outra... E um exercício simples que você pode começar a fazer aí na sua casa, onde você estiver assistindo, ouvindo isso, pense na sua ofensa favorita. Numa época, um momento da minha vida, a minha ofensa favorita era: essa pessoa é arrogante. Pessoa arrogante. Isso, sem revelar nomes, me remonta a pessoas próximas que tinham um nível de confiança incrível. Então, o que é aquilo? Qual era a minha confissão? Ou qual é a minha confissão quando eu ofendo alguém? Eu chamo essa pessoa de arrogante. A confissão é: eu não consigo ter o nível de segurança que essa pessoa tem. Eu não consigo me posicionar como essa pessoa se posiciona. E isso me machuca, porque eu fico para trás. E a admiração que eu faço, o meu elogio, o meu reconhecimento dessa pessoa, essa pessoa, ela tem coragem de fazer o que ela faz, independentemente da opinião das outras pessoas. E olha que lindo. Então, se você começa a fazer isso, você começa a notar todas as pessoas que te gatilham, todas as coisas que te fazem mal. Hoje de manhã, vindo para cá, dirigindo de Campinas, eu estava pensando numa pessoa que eu permiti me tirasse do centro. E eu falei: mas por que essa pessoa me tirou do centro? E eu analisei onde que eu reconheço essa pessoa e onde eu confessei essa dor que eu ainda tenho. E isso se torna uma ferramenta que você literalmente não precisa de mais ninguém para fazer essa auto-mentoria, esse auto-coaching. E sabe o quê? Enquanto você tiver alguma pessoa, alguma situação, algum evento que te gatilha algo negativo, você tem a oportunidade de continuar a crescer, de se desenvolver e de evoluir. Sensacional, uma super aula, obrigado, viu? Imagina. Falar agora, trazer de novo para o contexto mais corporativo. Você participa de algumas comunidades absolutamente relevantes, né? A gente está falando de Forbes, a gente está falando de Harvard. Como é que tem sido esse teu trânsito, as experiências e o quanto que isso tem agregado para a tua autoridade, para a tua visibilidade naquilo que você hoje desenvolve como negócio, Wilson? Tá, só vou qualificar para não criar uma percepção inadequada, né? A integridade é muito importante. A minha contribuição com a Harvard Business Review é muito mais no sentido de que eu participo de análise de mercado e eu dou a minha informação, eu dou o meu feedback. Então, com base nisso, eu recebo informação, recebo esses relatórios, eu tenho acesso a isso. Já na Forbes, dentro do Forbes Coach Council, que é um grupo de coaches internacionais, aí eu tenho uma voz muito mais ativa. E eu tenho a oportunidade de fato, interagir com líderes globais, com influenciadores, com best-sellers do mundo todo. Isso, com certeza, abre muito a minha cabeça. Então, eu tenho tido, mais uma vez, a oportunidade de ter acesso a livros que estão a ponto de serem publicados. As pessoas mandam para mim para receber o feedback. E cara, essa história é sensacional. Recentemente, uma pessoa que eu admiro demais, que está vindo aí no podcast internacional, que isso é uma das coisas que eu estou fazendo, eu lancei meu podcast internacional em fevereiro, 100% em inglês, com pessoas de fora. Ela pediu para eu fazer a introdução do livro. Falei: qual é o privilégio de você poder fazer um negócio? E sem falar que a história é fantástica, sensacional. Então, assim, quanto mais você está em ambientes em que você sabe menos ou sabe muito menos, mais você tem a capacidade de aprender. Desde que você tenha disciplina, que você tenha humildade e, claro, tem a possibilidade de contribuir. Lá, dentro do conselho da Forbes com coaches, eu consigo contribuir dentro de um grupo de networking. Então, eu faço webinários, inclusive os webinários, as apresentações dentro dessa comunidade do ano passado, foram os 2 que foram premiados dentro do grupo. Você sabe, eu amo networking, é a minha vida, e nós não estaríamos aqui se não fosse networking. Já que você deixou a bola pingando, eu não posso deixar de falar sobre o network. Como é que os relacionamentos te ajudaram a você chegar até onde você chegou e como é que você hoje, com a tua agenda absolutamente concorrida, consegue nutrir os relacionamentos, Wilson? Eu gostaria de nutrir meus relacionamentos de uma forma mais consistente
do que eu nutro hoje. Sempre é uma escolha, sempre é uma decisão, continuar nutrindo relacionamentos e conhecendo pessoas novas. A essência do networking para mim é estar presente com as pessoas. Eu acredito que eu já falei isso antes, aqui. Para mim, a presença executiva é algo que é bonito, a gente vê na teoria, mas para mim a presença humana ela vem antes da presença executiva. E a forma como eu entendo presença é estar presente no presente, com os presentes e ser um presente. Quando eu trago isso para o mundo dos relacionamentos, você sai de trás dos seus olhos e você fica focado naquilo que está em frente aos seus olhos. E quando eu estou presente para ser um presente para as pessoas, o meu foco é entender como é que eu posso contribuir com esse ser humano que está na minha frente, independentemente de qualquer tipo de negócio. Então, mais do que quantidade ou frequência, é intensidade do momento. E o que eu acredito, e eu tenho escrito sobre isso na Forbes, muitas pessoas focam no networking como vendas. A gente estava comentando no corredor antes da gente entrar aqui, que chega até a ser cômico como as pessoas se aproximam da gente no LinkedIn. Mas se você foca em construir relacionamento, mas é uma conexão superficial, leva muito tempo para que essa conexão se transforme em frutos positivos para todos e para a rede. Quando você entra com a percepção de como eu posso ajudar esse ser humano, como eu posso agregar valor para essa pessoa, para esse negócio, você muda o nível de jogo. E o ponto fundamental em que as pessoas se confundem não é valor monetário e financeiro, é valor emocional. Um negócio vai gerar tranquilidade. Uma apresentação vai trazer pertencimento. Uma entrevista vai trazer autoridade. E isso faz com que a pessoa se sinta bem. Então o foco não é na superfície, é na profundidade. E a gente só aprende isso com a presença. Sensacional. Falando do CPF agora, né? Você é um cara regrado, um cara disciplinado, cuida do corpo, cuida da mente, cuida do espírito. Compartilha com o nosso telespectador essa tua vida equilibrada, que talvez você vai dizer que nem sempre é possível, mas eu sei que isso é algo que está absolutamente no teu radar como prioridade, né? Como é que você cuida dessas áreas da sua vida de uma maneira compartimentada, como eu sei que você cuida, Wilson? Eu acredito que Deus me deu uma grande motivação para me cuidar. E acredito que eu já comentei isso antes, eu tenho uma perna mecânica, independente de como eu cheguei lá. Se eu não me cuidar, eu vivo em dor. E eu me sinto limitado. E eu não consigo fazer as coisas que eu consigo fazer. Então eu tenho um GPS. Quando me dói, eu sei que eu não estou me cuidando. Agora, se eu faço alongamentos de forma sistemática, se eu faço musculação, trabalho meu core, se eu faço meu jejum intermitente, se eu bebo bastante água, se eu trabalho minha nutrição com acompanhamento de suplementação, a minha vida é boa. É muito difícil ter um software bom se o hardware está ruim. Todo o meu processo de coaching, ou de mentoria, ou de advisory, começa a conhecer as pessoas no nível de anamnese. Como é que você está? Porque se o corpo não está bem, o cérebro também não está no seu melhor. Se o cérebro não está melhor, a mente não vai operar no melhor. Isso é cientificamente comprovado. Então, você quer aumentar a alta performance? Foca no seu corpo primeiro. Provavelmente nós temos telespectadores hoje que estão nos acompanhando e nos prestigiando, que sonham, têm projetos, objetivos. Uns desejam subir na carreira, outros desejam ter sucesso nos negócios, outros empreender. Claro que não tem uma fórmula mágica para isso, mas se você pudesse, com base nas suas experiências de treinamento, de coaching, dar algumas dicas, o que você faria para esse telespectador? Esteja com pessoas que já trilharam o caminho e saibam mais do que você para que possam te orientar. Isso pode ser um ecossistema, pode ser uma comunidade, pode ser uma mentoria, pode ser um coach. Por quê? Porque isso é um atalho. Eu investi muito em mim e continuo investindo muito em mim. Quanto mais eu invisto, mais resultado eu tenho. Os piores momentos da minha vida, da carreira, é quando eu achava que eu sabia e eu tinha certeza do próximo passo, até descobrir que não, até que eu quebrei a cara. Então, a melhor forma de você fazer isso é ter atalhos. E o atalho tem alguém que sabe o caminho. Contrate a melhor pessoa que você puder contratar. Entre na melhor mentoria, no melhor ecossistema, na melhor comunidade que você possa participar. Esteja com os grandes. E busque clareza de qual é a sua visão de longo prazo e o próximo passo. Quando você tem clareza da visão de longo prazo e o próximo passo,
as coisas, eventualmente elas vão dar certo. Normalmente não é no tempo que a gente imagina. Só que é muito difícil caminhar sozinho. É muito difícil caminhar sozinho. Então esteja perto dos grandes, ou minimamente pessoas que saibam mais do que você. Sensacional, adorei poder reencontrar o amigo e poder de novo aprender com as nossas conversas. Obrigado, Wilson. Igualmente, meu caro. Gratidão. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.